começar então, pessoal. Mas é sempre bom voltar para poder lembrar e para poder entender por que o paciente vai consultar com alguma patologia renal, ou qual que seria o motivo de consulta dele, ou o que eu tenho que buscar nesse paciente, tá? Porque se vocês lembrarem, o rim em si é um órgão extremamente escondido, né? Ele está lá no retroperitônio, não é algo que vocês vão fazer uma inspeção de abdômen e já vão bater o olho e falar, esse rim aqui está com problema. Não é, ele está lá atrás, certo? Então é algo mais delicado. E a sintomatologia desse paciente com afetação renal nem sempre tem relação com o órgão em si. Por exemplo, teu paciente está consultando com anemia. O motivo de consulta dele é fraqueza, sei lá, vamos supor, ou cansaço. E aí você constata que ele está anêmico, inclusive. E aí você vai buscando, feito louco, feito louca. O cara não falou nada que você vai buscar o rim dele. Mas aí, como a Cris sempre estudou desde o primeiro ano, ela pensa assim, olha, o rim, para mim, é quem produz eritropoetina. Sem eritropoetina, eu não tenho glóbulos vermelhos. Sem glóbulos vermelhos, eu tenho anemia. Estão entendendo? Então, o rim, pessoal, mais uma vez, mais do que nunca, agora vocês vão ter ele como um órgão completamente sistêmico, né? Do motivo de consulta de cansaço, por exemplo, pode ser por uma patologia renal. Então, o que eu estou falando para vocês, principalmente essa parte da eritropoetina, porque é muito frequente de pegar um paciente que tem insuficiência renal, por exemplo, e um dos sintomas dele, um dos achados, justamente é esse, anemia. Ué, por que esse paciente está com anemia? Entenderam? Porque tem essa relação com a eritropoetina, tá? Então, o rim é um órgão sistêmico onde vocês não podem ficar presos pensando assim, olha, se é patologia renal, alguma coisa com o xixi do meu paciente, né? Vai estar urinando sangue, vai estar urinando, sei lá, um xixi mais forte, bem amarelo, fedido, ou não vai estar urinando. Claro que vão ter essas situações também, mas não se fechem, não fiquem dentro de uma bolha, tá? Por quê? O que mais que o rim faz? Além dessa produção do glóbulo rojo que eu acabei de falar para vocês, através da eritropoetina. Ele também tem uma participação muito importante no metabolismo do cálcio, né? Então, ali, se eu estiver falando de cálcio, de fósforo, de PTH, certo? Eu tenho que buscar o meu rim também. E aí, mas o que isso tem a ver? Que motivo de consulta? O que isso pode me levar? Claro, se eu estou falando de cálcio, eu estou falando de osso. O osso. Então, paciente aí, às vezes, um adulto maior, que tem um osso mais frágil, alguma coisa do tipo, reporta caídas da própria altura e etc., alguma fratura ou outra. Ué, por que não pensar no rim dele? Estão entendendo? Será como que está o metabolismo do cálcio desse paciente? Alguma afetação de osso eu posso ter, tá? Então, também é importante. Outra, como função do rim, esse é claro, né? A eliminação. Eliminação do quê? De ureia, de creatinina, de ácido úrico, por exemplo. Tem um monte de patologia reumatológica que é pelo acúmulo dessas substâncias, né, que em quantidade aumentada acaba sendo danosas para o nosso organismo, por exemplo. E quem que vai eliminar elas? O rim. Ou até mesmo as toxinas que vocês estão vendo em fármaco hoje em dia, que vocês estão vendo lá na farmacocinética, a via de excreção renal, por exemplo. Então, isso é importante porque num paciente que já tem alguma lesão renal crônica, como que vocês vão receitar um medicamento que é excretado por via renal? Vocês querem piorar mais a situação? Querem acabar com o rim dele de vez. Então, é sempre tudo se conectando. Outro, falando do rim, pressão arterial. Claro que eu vou pensar nos quadros de hipertensão. Porque o rim, como vocês viram também desde o primeiro ano, né, ele atua ali no nosso sistema renina,
angiotensina, aldosterona. E a funcionalidade, a função desse sistema justamente é atuar ali no controle, né, dessa pressão arterial, aumentando essa pressão arterial através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E também no rim atua no nosso equilíbrio ácido básico, tá? Então também vai ser importante essa correlação. Então tudo dessa introdução que eu estou passando para vocês, nada eu falei de patologia ainda, é meio que só um recuerdo, né, da fisiologia, da importância desse órgão, tá? É claro que anatomicamente, como eu tinha comentado para vocês, é um órgão retroperitoneal, certo? Par, por incrível que pareça, é um órgão par, tá? Então, por que eu estou falando brincando, por incrível que pareça, é um órgão par? Porque vocês viram que na semiologia, tudo vocês têm que indicar a localização. E quando o órgão é par, vocês têm que falar se a tua lesão, se o teu achado é do lado esquerdo ou do lado direito. Isso daí passa desapercebido. Por exemplo, vocês vão ver no final da aula de hoje que tem um signo chamado signo de Giordano, que é dolor a punho percussão. Só que assim, beleza, eu posso falar, signo de Giordano positivo. Me indica o quê? Que o paciente tem dor a punho percussão. Mas tem dor o quê? Nos dois rins? No do lado direito? No do lado esquerdo? Então, sempre que o órgão for par, pessoal, vocês têm que se referir de qual lado vocês estão falando. Se for de ambos os lados, beleza, eu vou colocar lá Giordano positivo em ambos rinhões, tá? Outra coisa, o rim direito, como vocês lembram também, ele é um pouquinho mais baixo que o rinhão esquerdo, né? Alguns livros falam 1,5 centímetro, ou seja, aproximadamente. Ou seja, saibam que o rim direito é um pouquinho mais baixo que o rim esquerdo, tá? Porque nas manobras, vocês vão ver que eu vou conseguir palpar uma regiãozinha, né? O polo inferior desse rinhão direito, por exemplo, tá? A via urinária em si, tirando o rim de fora, os uréteres são só um conduto, é só um tubo de passagem da urina, né? Tubo esse que mede aí em torno, sei lá, vamos supor, 30 centímetros de longitude, por em torno de uns 4 milímetros de diâmetro, 4, tem livro que fala 6 ou 8 milímetros de diâmetro, né? A importância é que eu posso ter um cálculo, por exemplo, impactando esse uréter, e a urina vai ficar acumulada no rim, por exemplo, né? Levando uma hidronefrose, às vezes, tá? E a importância também que a gente vai ver que existem os pontos dolorosos ureterales ou os pontos renoureterales dolorosos. Tem que saber localizá-los. Bexiga em si, né, atua como um reservatório de urina, importante também, né? Porque vocês já viram que, por exemplo, para um exame físico abdominal adequado ser realizado, eu preciso que essa bexiga esteja vazia, certo? Alguma distensão a nível da região hipogástrica, eu posso pensar em alguma afetação de bexiga, às vezes, tá? Lembrando que nessa região de assoalho pélvico, que é onde a bexiga está localizada, do adulto, na criança em si, a bexiga é um pouco mais abdominal, tá? Então, por isso que às vezes vê a barriguinha da criança distendida com facilidade, tá? Mas no futuro, essa bexiga vai passando para o assoalho pélvico. E por último, a uretra, né? A uretra, como vocês sabem, a uretra da mulher é mais curtinha do que a uretra do homem. A mulher tem uma tendência a ter infecção urinária muito maior do que o homem, porque vocês viram também com a gente ano passado que essa infecção urinária ela é causada por via ascendente, pode ser hematógena também, mas é mais frequente por via ascendente, Escherichia coli, vamos por proteus, as enterobactérias que sejam, ou às vezes devido a uma sondagem, inclusive, e é mais frequente no sexo feminino. Os fatores eu já expliquei para vocês ano passado, tá? De por que é no sexo feminino, tá? Beleza. E aí, vamos lá, então. E aí, o que eu tenho como manifestações? Um exame geral, tá? Um exame general, uma ectoscopia, por exemplo. Né? Porque aqui, mais uma vez,
O exame físico vai ser baseado em inspeção, palpação, percussão e ausculta. A inspeção, gente, não vai te dar muito valor semiológico. Porque como eu mencionei para vocês, como que vocês vão ver o uréter do paciente de vocês, ou ver o rim do paciente de vocês, a olho nu, tá? Então ela não vai te dar muito valor semiológico se vocês ficarem olhando justamente para esse rim. Mas de uma forma geral, ou seja, de uma forma como se eu estivesse fazendo a ectoscopia desse paciente, essa inspeção pode me dar muito valor semiológico. Por exemplo, a face do meu paciente, o rosto dele, vai me dar edema. O edema renal tem por essa característica de ser um edema facial, por exemplo. Tá? Então, ele é um edema facial ao redor dos olhos. Tinha, inclusive, a face do muñeco chino, que eu sei que vocês lembram, tá? Tinha a face do muñeco chino, tá? Então, estou falando de um edema facial, edema periorbitário, tá? E outra coisa, o edema renal, inclusive, pode cursar com uma anasarca, que é aquele edema generalizado. Tá? O paciente pode estar inteiro edematizado, tá? Devido a um edema renal. Então, esse rim só vai piorando, né? Então, quanto mais tempo for progredindo esse edema, mais deletério vai ser para o rinhão desse paciente, tá? Beleza. Além do edema, o que mais que podemos buscar no nosso paciente, assim, no primeiro contato? A cor da pele dele. Pode estar o quê? Pálido. E como eu falei agorinha para vocês no começo da aula, ele pode ser um paciente anêmico, por exemplo. Então, ele não vai te falar nada. Não vai te falar nada de dor lombar, de não sei o quê. Você vai ver anemia. Você vai ver cansaço. Ele vai apresentar um cansaço, uma dificuldade, às vezes, para respirar. E aí você vai descobrir que o problema dele é renal. Perda de peso pode ser também. Você vai olhar teu paciente extremamente magro. Magrinho, pálido. E aí você vai ver ele está com hemoglobina de 6, vamos supor, 7. Está muito abaixo do recomendado, inclusive. E aí você vai buscar afetação renal. Outra coisa que a gente pode achar nessa inspeção desse paciente é icterícia. O que diabos a vesícula biliar tem a ver com o rim? O seguinte, pessoal, o teu paciente pode manifestar com a face ictérica. E aí, ao fazer o exame físico, aquela anamnese, né, por exemplo, vocês vão descobrir que ele tem uma urina color Coca-Cola, que ele tem colúria, por exemplo. Né? E aí vocês lembram que essa colúria era um indício muito forte, né, de bilirrubina direta aumentada na corrente sanguínea do paciente de vocês. Então, colúria, por exemplo. Se eu estou falando colúria, urina, color Coca-Cola, estamos no sistema renal. Então, é algo sistêmico, mais uma vez, tá? Mais uma vez para vocês. Hipertensão arterial, inclusive, como eu falei para vocês, do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E a questão dos sintomas mais específicos mesmo, que vocês podem bater o olho e visualizar. Estou aqui falando tipo o cara sentou na minha frente. Comecei uma anamnese já olhando para ele, tá? E aí, como sintoma específico mesmo, eu posso pegar, por exemplo, uma dor, uma posição antálgica dele, tipo com a mão aqui, ó, na região costo-vertebral, aqui na região lombar dele, e uma face dolorosa. Ele está me indicando que está com uma dor aqui atrás. Face dolorosa, por exemplo. Tá? E aí sim, dolor lombar. E aí sim eu começo a investigar nesse paciente, nessa primeira anamnese, nesse primeiro contato com ele, características, né, em relação ao volume da urina, tá? Se esse volume está alterado ou se a micção em si está alterada. E isso eu falo para vocês, pessoal, porque esse capítulo no Argente, ele é desse tamanho, ele é curtinho, não tem nada lá no Argente, tá? Então, são informações que eu fui catando de vários livros para poder
fazer essa mistura para vocês, tá? Então, eu sempre preciso levantar se a alteração do meu paciente está no volume urinário em si ou no transtorno da micção urinária, tá? Como exemplo, por exemplo, é claro que depois a gente vai ter essa aula, né, de motivo de consulta, explicação mais certinha. Mas termos que eu sei que vocês já conhecem, oligúria. O que era oligúria? Era o paciente que urina pouco, né? Então aí alguns livros falam menos de 400 ml por dia, menos de 500 ml, estamos diante de uma oligúria. Termos como polaquiúria, onde aumenta a frequência urinária. E muito cuidado com esse termo, de polaquiúria, porque existe um outro termo que é chamado de poliúria. E esse poliúria cai em prova sempre, tá? Poliúria, pessoal, é um aumento do volume urinário. Então, o paciente aí está urinando mais de 2,5 litros de urina por dia. Poliúria, aumento do volume. Polaquiúria, aumento da frequência. Frequência não é a mesma coisa que volume. Frequência, ele está indo no banheiro várias vezes. Mas não quer dizer que todas as vezes ele faz muito xixi. Às vezes ele vai muito, mas faz um pouquinho cada vez. Isso é polaquiúria, tá? E um outro termo, que eu talvez acho que vocês já conhecem também, que é anúria. Que é, aí sim, posso até falar ausência de urina ou menos que 100 ml de urina por dia, tá? Mas a anúria, você já pensa que é sem urina mesmo. E aí os transtornos de micção mesmo, né? Como no caso, o tenesmo, que é um transtorno bem típico, tá? O que era o tenesmo? Era a sensação de esvaziamento incompleto, certo? Então o cara vai no banheiro, ou a mulher vai no banheiro fazer xixi, ela fez tudo e fica sentada lá, ou o cara fica parado lá esperando vir mais. Ele ainda tem vontade, só que aí não sai mais nada. Isso se chama tenesmo, tá? Dissúria, que é o dolor para urinar. Então, o paciente está urinando lá e te relata um ardor, um dolor para urinar, propriamente dito. Hematúria, que é o paciente urinar sangue. A incontinência, por exemplo. Ou seja, o paciente faz xixi, só que tipo assim, ele termina de fazer, só que ainda sai um pouquinho depois. Ele não queria que saísse depois, né? Principalmente com o paciente aí, os adultos maiores, às vezes acabam se urinando nas calças, urinando nos pés, às vezes, ou por isso, por essa incontinência, tipo, não dá tempo ir no banheiro, já sai um pouquinho, ou quando ele termina, ele acha que terminou e ainda continua mais um pouquinho, tá? Então, também é um outro achado nessa anamnese, nessa investigação de um exame geralzão desse paciente a princípio. Edema, com certeza, vocês não podem esquecer, tá? A palidez também da anemia que eu comentei para vocês. Aqui é só para mostrar a localização dos rins, eu sei que vocês lembram, graças a Deus, tiveram uma super anatomia no primeiro ano. Outra coisa, só para terminar a anamnese assim bem por cima, a cor da urina também é interessante perguntar, né? Como eu até comentei, então vocês vão sempre perguntar se a cor da urina. Ah, como está a cor da sua urina? Legal, o paciente vai falar, tá normal, doutor. Acabou o exame, né? Então, sempre assim, investiguem, por exemplo, se a urina dele está um amarelo muito forte, está bem clarinha, por exemplo, está mais pro vermelho, por exemplo, no caso de uma hematúria, tá bem escura, como se fosse a urina color Coca-Cola, tá? Pode ter uma urina, inclusive, turva, que é o que a gente conhece como piúria. A piúria, que é um aumento de leucócitos na urina, vai manifestar como uma urina turva, por exemplo, tá? Beleza. E aí tá, a inspeção, como eu mencionei para vocês, tá aqui, ó, aporta poucos dados, né? A não ser que, tipo assim, eu consiga fazer meio que uma mescla dessa ectoscopia com a inspeção. Aí eu consigo já levantando alguns dados. E essa inspeção, gente, provavelmente não, vocês não podem se basear num paciente em decúbito dorsal, é claro. Porque em decúbito dorsal, como que eu vou inspecionar a região posterior dele?
Então, eu vou buscar realizar essa inspeção renal com o paciente sentado, por exemplo. Aí sim, eu vou fazer a inspeção da região anterior, abdômen anterior, dos flancos e das costas, com o meu paciente sentado, é claro, tá? É claro, beleza? E no caso de ninhos, aí sim, algumas crianças, como vocês viram ano passado, tinha um tal do tumor de Wilms, inclusive, que esse sim manifestava como uma distensão abdominal, né? Mas é algo para criança e tal. O tumor renal em si, ou um cisto renal também, ele é mais um achado tipo de, como que eu posso falar? Ocasional. O paciente foi fazer um exame para o estômago, foi procurar uma pedra na vesícula, sei lá. E aí, opa, o contorno renal aqui está modificado. Tem alguma coisinha nesse rim. Aí sim eu consigo já procurar o rim dele como um possível fator, uma possível causa de alguma patologia, pela distorção, né, a deformação desse contorno renal. Mas num caso de um achado casual, tá? Vamos lá. E como uma inspeção normal, é aquele padrãozão que vocês já viram, né? Eu vou avaliar o quê? Vamos lá. O aspecto da pele, presença de tumorações, presença de cicatrizes, a cor da pele, se está vermelha, se está amarela, sabe? É aquilo que vocês já viram, assimetria, por exemplo, né? Então, é aquela inspeção generalzona mesmo, não existe muito a se agregar, tá? O edema, se esse paciente estiver muito tempo sentado ou deitado, como eu comentei para vocês no começo do ano, é um edema que ele tem uma tendência a se acumular na região sacra desse paciente. Então, é lá que eu vou buscar. Agora, aqui sim, a palpação renal é o mais, assim como a percussão renal também, tá? É o mais importante, tá? E aí, como vocês viram no fígado, no baço, por exemplo, vocês lembram que tinha aquela diferenciação de manobras monomanuais e manobras bimanuais, lembra? Do fígado, do baço, etc. Todas as manobras do rim, pessoal, são bimanuais. Todas, vocês vão usar as duas mãos. E aí vamos para o que importa. O rim, por incrível que pareça também, como eu falei para vocês que é um órgão retroperitoneal, ele normalmente não é palpável, tá? Em crianças, pode ser que sim, e em adultos muito magrinhos, pode ser que a gente consiga palpar. O Marcelo mesmo, se a gente fizer uma prática de renal, talvez dá para buscar o rim dele lá no dia. Vamos tentar palpar pelo menos o polo inferior do rim direito dele. Esse daí talvez a gente consiga encostar. Ele pede para fazer uma inspiração profunda e aí talvez a gente consiga achar esse rim dele. Talvez também, porque não é algo fácil, tá, de se palpar. E aí vamos lá para as manobras, então, porque elas são o que importa. Primeira manobra, gente, é uma das mais importantes e também gera muita dúvida. Manobra de Gudjon, ela se chama. E aí, cuidado, porque alguns livros dividem essa manobra de Gudjon em duas. Traz como manobra de Gudjon e depois traz como manobra do peloteio renal, como uma outra manobra à parte, tá? Outros livros chamam ela de manobra do peloteio renal, tá? Então é algo que vai confundir muito. Outros trazem assim, manobra de Gudjon, e aí tem uma variante que é a do peloteio renal, tá? Então cuidado, tá? Vamos aprender ela rapidão aqui, vocês vão ver que ela é facinha e a gente vai usar bastante ela. Para falar dela, vocês lembram que tinha uma manobra no fígado chamada manobra do peloteio hepático, né? Manobra de Schaufert, que basicamente, se vocês olharem essa foto aí e voltarem lá na semiologia hepática, vocês vão ver que é muito parecida a forma, né? Uma mão ia na região lombar, na altura da duodécima costilha, buscando a zona útil, né? E a mão plena na fossa ilíaca direita, ia subindo em direção ao reborde costal direito, né? Isso daí para a gente palpar o fígado, vocês lembram, né? E a manobra de Gudjon é muito parecida. E
tanto é que tem que tomar cuidado para não confundir elas, tá? Então, basicamente, vamos lá. Nosso paciente está em decúbito dorsal, examinador à direita do paciente, certo? A minha mão esquerda, ela vai estar localizada naquela zona útil que vimos da região lombar, que era o quê? Na altura ali um pouquinho abaixo da 12ª costilha desse paciente, que vocês viram que é uma zona depressível, é a zona útil lombar, certo? E a mão direita vai estar ali em cima, no abdômen do paciente, de forma oposta à mão posterior. E o que vocês vão fazer? A mão esquerda vai empurrar esse rim para cima e a mão direita vai o quê? Tentar localizar o rion, né? Então eu venho lá desde a fossa ilíaca subindo, palpando, porque eu começo na fossa ilíaca, de toda forma eu começo na fossa ilíaca direita, e aí eu venho fazendo aquela palpação em busca do rim, tá? E a minha mão esquerda vem trazendo esse rim para cima, tá? Só que cuidado com esse porém. Eu não vou dar peloteios ainda. Não estou dando peloteios, eu só estou trazendo e empurrando de maneira fixa. Estou mantendo essa firmeza, tá? Ou seja, eu estou tentando trazer o rim mais perto dessa mão direita aqui, tá? Essa é a manobra de Gudjon. Se vocês souberem fazer a manobra de Gudjon certinha, tá? Seguindo esses passos, eu até coloquei um vídeo aqui para vocês, vocês acertam mais 2 ou 3 manobras renais. Porque só vai mudar a posição do teu paciente. Só vai mudar. Gudjon é decúbito dorsal. Israel, decúbito lateral. E Montenegro, decúbito ventral. A posição, o esqueminha das mãos é quase o mesmo. Tá? Então, é uma manobra que se acerta 3, por exemplo. Tá? Em cima dela. E aí, vamos trazer ela de forma até à parte, tá? Como uma variante ou como uma subdivisão dessa Gudjon, o peloteio renal, tá? O peloteio renal, gente, a mesma coisa. Coloquei a minha mão esquerda lá na zona útil, mão direita na região anterior do paciente, linha hemiclavicular, fossa ilíaca direita, igualzinho vocês viram já. Só que agora eu vou fazer isso aqui, ó, movimentos metacarpofalângicos na zona útil desse paciente. Então eu vou meio que empurrando, vou dar pequenos peloteios nas costas, né? Na zona útil do meu paciente. E aí vamos chamar a manobra agora de peloteio renal. Tá? Outro detalhe, quem viu lá, não é tipo jogar o paciente para cima e empurrar feito louco. O movimento é aqui, ó, metacarpofalângico, tá? Vou empurrando e vou sentindo esse peloteio. O Argente, pessoal, quando vocês forem ler isso aqui no livro, tenho certeza que vocês vão ler, só traz Gudjon. É a única manobra renal que tem no Argente, Gudjon. E aí vocês vão ver que não existe só Gudjon. Vai ter a manobra de Glenard, vai ter a Montenegro, Israel, Goerlet, tem essa variante aí de peloteio renal que seja, tá? Então tem outras. Tá? Sorte que tem aqui para vocês. E aí eu achei um vídeo também para vocês verem como que ele se realiza. É claro, gente, se vocês olharem com carinho esse vídeo, o examinador está do lado esquerdo, tá? Porque ele está procurando o rion esquerdo, tá? Então, as manobras do rim podem ser realizadas tanto à direita quanto à esquerda, tá? Vou colocar o play aqui. Então, ele está lá, ó, explicando, ó, mão esquerda na fossa ilíaca esquerda do paciente, é claro. O objetivo dele é subir até basicamente ali a altura entre flanco e hipocôndrio direito. A mão esquerda dele vai na região da zona útil, né, 12ª costilha, lá. E aí a mão esquerda traz a região posterior para cima e a direita aprofunda numa inspiração desse paciente, tá? Então o paciente vai dar uma inspiração e aí eu vou tentar palpar esse rim. Então, mais uma vez, só para vocês verem. Lembrando que no YouTube, quando vocês procurarem lá, tem muito vídeo estranho, vou dizer, não vou falar errado, né? Estranho, muito estranho. Que depois, quando vocês começam a aprender,
e vê que faz todo sentido a posição das mãos, dos dedos. Tem cada bizarrice lá no YouTube, tá? Depois vocês vão ver. E aqui tem a variante, né? Tem o peloteio renal em si mesmo, né? Vocês vão ver que vai mudar, porque agora ele vai dar, ó. Deixa eu passar aqui. Agora ele vai dar alguns golpes, ó lá. Mesmo jeito, só que, ó. Vocês estão vendo que ele tá dando pequenos golpes. Então ele fez o Gudjon e depois ele deu pequenos golpes na região lombar do paciente. Eu acho que vocês estão conseguindo ver que está mexendo aqui a mão dele, né? Olha lá, dando pequenos golpes, né? O peloteio renal, isso se chama peloteio renal, tá? Muito cuidado, pessoal, para não confundir essa manobra de Gudjon com a manobra de Schaufert para o fígado, que é o peloteio hepático, tá? Muito cuidado. Beleza. Aí as outras manobras, gente, temos Montenegro e Israel, que são bem parecidas. Pela fotinha aqui, vocês já viram, né? Que o que mudou é o decúbito do paciente de vocês. Agora ele está em decúbito aqui, ó, ventral, certo? E aí, vamos lá. Uma mão, basicamente a mesma coisa. Mão na região lombar, só que agora a gente trocou, né? Porque ele está em decúbito ventral. E a mão direita, no caso, ali na altura do flanco, basicamente, né? Entre hipocôndrio e tal, vou estar buscando esse rim. E aí, mesma coisa, eu vou tratar de aproximar as mãos em busca de encontrar esse rim, certo? Então eu vou fazer algumas impulsões algumas impulsões para cima, com essa minha mão que está embaixo, certo? De forma que essa minha mão esquerda que está em cima consiga perceber esse rim aqui nela, certo? Ah, mas e aí, se eu tiver que fazer do outro lado? Gente, não muda nada. Eu vou só inverter as mãos, tá? Não tem problema nenhum, tá? Beleza? E a manobra de Israel, a gente vai pôr o nosso paciente em decúbito lateral. Ah, é posição de Pachon? Não, posição de Pachon é para cardio. Ah, é posição de Schuster? Não, porque posição de Schuster é outra história, lá para o baço. Ah, é posição de Sims? Não, porque posição de Sims é para o tato retal. Isso aqui é simplesmente decúbito lateral, tá? Esquerdo ou direito, dependendo do rim que vocês querem examinar. E aí, claro, que como vocês já viram, não é só deitar o paciente de lado de qualquer jeito, tá? Vocês precisam colocar o membro superior dele meio flexionado, os membros inferiores flexionados, como vocês estão vendo aqui, até mesmo para ajudar a relaxar esse abdômen dele, tá? E aí, pessoal, vai ser a mesma coisa, tá? A mão esquerda aqui, ó, da foto, tá apoiando lá na região lombar, certo? A mão direita na fossa ilíaca direita, e aí eu vou aproximando a ponta dos meus dedos, certo? E solicitar uma inspiração de novo, certo? Quando eu localizar esse rim. Se eu localizar, inclusive. E aí, se eu quiser fazer o outro lado, só vou inverter o decúbito dele. Não tem segredo. Tá? Então temos manobra de Gudjon, que é o peloteio renal, Montenegro, que é com a bunda para cima, né? Um amigo meu ainda brincava, Montenegro é do buraco negro. Não importa, mas acertava, tá? Então Montenegro e Israel, decúbito lateral. Beleza? E aí tem a de Glenard, um pouquinho chata essa daqui, que é diferente, tá? Essa daqui, gente, também se conhece como a manobra do acetio, captura e escape, tá? Ou manobra de Glenard. Como que ela é realizada? Da seguinte maneira. Acetio, tô indo tomar água. Para vocês entenderem, é perseguição, tipo procura. Então o nome da manobra é assim, eu procuro, eu capturo e depois foge de mim. Persigo, capturo e escapa, tá? Acetio, captura e escapa. Mas procuro o que, meu Deus? Procuro o rim, tá? Eu estou procurando o rímon, tá? A manobra de Glenard também se chama assim, acetio, captura e escapa, tá? E como que ela é feita? Vamos lá, seguindo pelas fotos, bonitinho. Também é bimanual como todas as outras.
Só que assim, vocês vão fazer, pessoal, uma pinça. Ó, a mão aqui, ó, tá? Realizada em forma de pinça, tá? Vocês vão fazer uma pinça, tá? Basicamente, encaixando ali, ó, a nível da duodécima costilha desse paciente. Vocês vão encaixar bem ali, ó. E aí eu vou deixar o polegar aqui na frente, do jeito que vocês estão vendo, e os outros dedos ali na região mais posterior. Uma pinça. E aí a mão direita, ela vai vindo lá da fossa ilíaca direita. A foto tá vindo aqui meio que da fossa ilíaca esquerda, mas vocês podem trazer ela daqui, ó, como está essa daqui de baixo. Essa é do Lânio, essa é do livrinho de manobras. Barré, acho que é o nome. E aí, vem da fossa ilíaca direita, e o nosso objetivo é esse, ó, acétio. E o que era o acétio? Era perseguição. Eu estou perseguindo o rim. Então, vocês têm que imaginar, gente, eu persegui e eu capturei. Estou tentando desenhar aqui. Capturei um feijãozinho ali, né? Capturei um rinhão. Então, lá, uma paciente respirando normal, consegui capturar o rinzinho dele aqui, né? Então, o rim está preso pela pinça e pela minha outra mão, tá? E aí, beleza, está capturado, tá? E aí, o escape é o seguinte: na hora que eu soltar, ou na hora que o paciente expirar, esse rim, pessoal, ele tem que escapar dessa pinça aqui, ó. Então, ele vai ter uma tendência a se movimentar para cima, de novo, certo? Então, ele escapou. O paciente expirou, o rinhão escapou, certo? Tranquilo. Se esse rinhão se mantém fixo, se ele não escapa, deixa eu pegar a borracha, se ele continua aqui mesmo na expiração, quer dizer que estamos diante de uma pitose renal, né? Ou seja, o rinhão desse paciente está caído mesmo. Tá? Então, a manobra de Glenard, a funcionalidade dela, a função dela basicamente é para detectar pitose renal. Tá? Então, eu vou fazer o quê? O acétio com minha pinça, vou capturar o rim, e aí na expiração é normal que esse rim volte ou saia dessa pinça, movendo para cima. Tá? E aí, se ele continua dentro da pinça, estamos diante de uma pitose renal. Tá? Pode ser realizada tanto em decúbito dorsal, quanto com o paciente de pé, a manobra de Glenard, do jeito que vocês estão vendo aqui. E por último, temos a manobra de Goelet, tá? Então, nosso paciente vai estar de pé, parado, como se fala também muitas vezes em espanhol. E aí, o joelho dele vai estar apoiado em uma cilha, como vocês estão vendo aqui nessa foto, uma cadeira, tá? Para que esse joelho? Porque supostamente relaxa o abdômen. Supostamente não, temos que seguir o livro, né? Para relaxar o abdômen dessa região aqui que eu vou palpar. Beleza? E aí o que acontece? Devido também à ação da gravidade, supostamente, né, fica mais fácil desse rim ser palpado. E aí como que eu vou realizá-la? Basicamente, gente, é a mesma palpação de Gudjon, tá? Uma mão na região posterior, certo? Na zona útil, e a outra na frente ali, ó. A altura começa de fossa ilíaca direita, ou chegou ali no flanco direito, tá? E aí eu vou tentar aproximar as duas mãos, tá? Um no outro, e vou de novo solicitar uma inspiração profunda, buscando o rim desse paciente. O que muda? Que agora estamos com o paciente com o joelho numa cadeira, tá? Como é o nome da manobra? Manobra de Goelet também é utilizada, tá? Então, para a palpação renal, pessoal, temos manobra de Gudjon ou peloteio renal, temos manobra de Montenegro, que é a do buraco negro, decúbito ventral, bunda para cima, manobra de Israel, decúbito lateral, manobra de Glenard, acétio, escape e captura, e manobra de Goelet com joelho na cadeira, tá? São 5 manobras para o rim, 5 para o fígado, 6 para o baço, com aquela variante de Middleton, inclusive, uma para a vesícula. Então, tem muitas manobras, tá? Não para vocês se desesperarem, é claro, porque graças a Deus vocês têm a oportunidade, né? Estamos aqui juntos mais uma vez
tentando crescer na vida. Beleza? E aí, de suma importância, também esses pontos dolorosos, tá? Os pontos dolorosos reno-ureterales. Tenho 2 pontos dolorosos bem importantes, tá? Que são os posteriores, tá? Então, eu vou ter o ponto costovertebral, tá? Que é basicamente o ângulo entre a coluna vertebral e a duodécima costilha, e eu tenho o ponto costomuscular, que é entre a duodécima costilha, tá? E essa massa muscular espinal, como vocês vão ver aqui nessa foto. Aqui, essa foto aqui. E os pontos dolorosos da região anterior é o ureteral superior, ureteral médio e ureteral inferior, tá? E o que vocês têm que fazer? Deixa eu ver, eu deixei ele aqui, ó. Sublinhei. Da forma mais simples possível também para vocês, tá? Então, ele é o quê? Cadê? Aqui, ó. A interseção com o bordo externo do reto anterior sobre a linha umbilical, ureteral superior. O ureteral médio é a mesma coisa, só que agora na altura da linha biilíaca. Então aqui, ó, nós temos uma cresta ilíaca, esquerda e direita, e se eu traçar aqui eu tenho uma linha, que eu vou chamar essa linha de linha biilíaca. Mesma coisa, bordo externo do reto na altura da linha biilíaca agora, tá? E o ponto ureteral inferior, ele é encontrado mediante um tato retal, tá? E aí, claro, isso aqui a gente não vai fazer, tá? Mas vocês têm que saber falar ele, tá? O ureteral inferior é só sob um tato retal ou, claro, né, um tato vaginal, tá aqui, ureteral inferior, tá? Isso aqui é importantíssimo. E para terminar, a segunda parte mais importante do exame físico, além da palpação, aqui vai ser a percussão. Por quê? A percussão que vocês já aprenderam durante o ano era aquela percussão dígito-digital, né? Um dedo plexímetro, dedo percutor, o movimento da munheca e etc. A percussão renal, ela é realizada com essa manobra de punho-percussão. Ou seja, vocês vão dar um soco nas costas do paciente. Não é bem um soco, né? Mas vocês vão usar o punho de vocês. Alguns livros ou alguns doutores utilizam essa região cubital da mão para bater. Tipo, vai bater assim, nas costas. Nas costas, né? Eu falo nas costas, mas vocês estão entendendo que é na região equivalente à posição do rim do paciente de vocês, tá? Posso bater com esse borde cubital, com aqui o punho mesmo, cerrado, como vocês estão vendo, tá? Ou na outra foto ali de cima. E esse tem um detalhe, pessoal, que não é passado para vocês, porque o livro também não traz. Diz que, assim, em pacientes mulheres, tá, delgadas e etc., ou crianças, vocês vão apoiar com uma das mãos e vocês vão percutir mão sob a mão. Como vocês estão vendo nessa foto aqui de baixo, ó. A mão está batendo na outra mão. Tá? Em mulheres, em crianças e etc. Se o teu paciente é homem mesmo, como vocês estão vendo aqui, um guri, você pode bater com a mão diretamente nas costas dele. Ah, mas tá errado, tá estranho, tá não sei o quê. Tá tudo certo, pessoal. Borde cubital, com o punho, apoiando com uma mão, sem a mão diretamente nas costas, tudo isso tá certo, tá? E para que eu faço essa manobra? Para despertar dolor no meu paciente, tá? Não sei se alguém aqui já fez, já passou por esse tipo de exame, né, com algum médico, etc. E já viu que ele deu alguns soquinhos nas costas e é para buscar a presença de dolor nesse paciente. Dolor esse, pessoal, que aparecerá devido à distensão da cápsula renal ou uma inflamação da cápsula renal. O rim em si está ali de boa. Agora, quando essa cápsula é distendida de forma aguda ou inflamada de forma aguda, o paciente relata dor, né? Uma dor cólica, né, contínua, que se irradia para os flancos, que se irradia para a fossa ilíaca algumas vezes, para a pelvis também algumas vezes, tá? E aí,
Ao você realizar essa percussão, o teu paciente vai dar um grito de dor, falar: ai, doutor, tá doendo, parou, chega, porque dói muito, inclusive. Se ele tiver, por exemplo, uma pielonefrite aguda, tá? Por exemplo. Os processos mais crônicos, pessoal, tipo uma dilatação da cápsula renal crônica, uma dilatação lenta, contínua, como, por exemplo, num tumor renal, que vocês aprenderam que ele é assintomático, acabei de falar que é um achado, né? Ele não manifesta dor lumbar, não. Tá? Então, porque essa dilatação foi lenta, foi contínua, e aí nem chegou a manifestar dor. Tá? E aí o que acontece? Se o teu paciente fala que está doendo a essa percussão, nós temos um signo que é chamado signo de Giordano, como vocês estão vendo aqui. Tá? O que é o signo de Giordano? É dolor a punho-percussão na região lumbar. Tá? Signo de Giordano. Alguns livros, o Porto mesmo, que é um livro brasileiro, chama essa manobra aqui de manobra de Giordano. Tá? Manobra de Giordano, que nos dá o signo de Giordano. Tá? Então não achem que por escutar um pouquinho diferente em algum lugar ou outro que está errado. Não. Tá? Então, manobra de Giordano também. Ou, simplesmente, punho-percussão. Tá? Outra coisa. A manobra de Giordano, ou signo de Giordano, não é algo 100% renal. Não pode pensar assim, ó, dolor a punho-percussão, pielonefrite aguda, pode bater o martelo, acabou. Não, não é específica para o rim. Por quê? Se o teu paciente tiver, por exemplo, uma apendicite aguda, e tu bater nas costas dele, ele vai acusar dor também. Ele vai, porque só de bater ali, mexeu tudo dentro do abdômen desse meu paciente, dolor. Ele tem patologia renal? Não, ele tem uma apendicite aguda. Então não é algo, tem que ter essa relevância da punho-percussão, por exemplo. Um quadro de hepatites, o paciente está com hepatite aguda, vou bater nas costas dele, do lado direito, ele vai falar que está com dor também. Então, é um achado, seria tipo assim, um falso achado, né? Um falso Giordano, por exemplo. Não é de causa renal. Vou colocar lá para vocês. É paciente, um trauma de trânsito, um acidente de trânsito, caiu de moto, ralou as costas inteiras. Vocês vão fazer punho-percussão nesse paciente? Não, porque não tem valor semiológico. O cara tá com uma puta ferida nas costas. Vocês vão bater na ferida dele pra quê? Vai doer do mesmo jeito. Não é que vai doer por causa de uma dilatação da cápsula renal ou uma inflamação dessa cápsula. Tá doendo porque ele tá com uma lesão, sei lá, osteomuscular, por exemplo. Né? Tá com uma ferida. Então, não tem valor semiológico nessas situações. Tá? Então, tomem cuidado. Tá? Um caso clínico, com um paciente com feridas na região lumbar, você vai fazer punho-percussão, alguma coisa do tipo, cuidado, tá? Pé atrás aí, porque não tem valor, é um falso positivo. Vai te dar um Giordano positivo, mas não é por causa renal, é por causa da ferida que ele tem nas costas, tá? Beleza? Então pegamos uma punho-percussão. Aí eu achei também um vídeo da punho-percussão. Aqui nesse vídeo aqui que eu vou passar primeiro para vocês, vocês vão ver que ele vai fazer com o borde cubital da mão e depois ele vai explicar que pode ser feito de diferentes formas. E ele bate diretamente na região lumbar, mão nas costas. Olha lá, vamos ver. Olha lá, borde cubital, ele está mostrando, ó, dando pequenos golpes na região que eu espero encontrar o rim. Olha lá. Vou pôr mais uma. Ó, foi lá no outro rim, do outro lado. E explicando, né? Claro, vou bater sempre dos dois lados. Porque eu tinha comentado também no começo da aula, esse signo de Giordano, encontrei dolor, por exemplo, Giordano positivo, tá com dor, legal. Mas dor onde? No direito ou no esquerdo? Eu tenho que relatar, ou em ambos, por exemplo. Então vou pôr de novo. Borde cubital, ele bateu assim, esse daí eu achei meio estranho. Aí sim é o que a gente usa. Certinho. Aí explicando, né? Sempre, né, na localização. E esse aqui eu peguei, porque esse outro vídeo aqui, ele tá apoiando com a outra mão,
para vocês verem como que é também feito. Eu tô apoiando e justamente é uma mulher, estão vendo aqui, ó. Eu bato mão sobre a mão. E aí eu acho o rim, procuro a região, ó, e de novo dou outro golpe. Suficiente para tua paciente te relatar dor ou não. Até mesmo na própria palpação, aquelas manobras de palpação que a gente fez, ela já pode relatar dor, tá? Olha lá. Suficiente, tá? E aí eu busco o outro rim. Vocês viram que ele busca o outro rim, não chega assim, batendo na mão de qualquer jeito, tá? E aí, punho e percussão. De extrema relevância. E a ausculta, para terminarmos a nossa aula de hoje, a ausculta renal, pessoal, basicamente é para buscar sopros, né? Então eu vou estar lá buscando sopros, tá? Então sempre um ambiente silencioso, calentei o meu esteto, a mesma coisa. Só que eu vou ter que afundar um pouquinho mais o esteto para realizar essa ausculta. Região periumbilical, buscar a aorta abdominal, as próprias artérias renais, né, que são ramas, inclusive da aorta abdominal, e aí buscando, né, até mesmo um quadro de hipertensão arterial e etc. Vou buscar sopros, tá? Nessa ausculta. E aí, é isso, gente. O exame físico renal